Olá, é você que gostaria de aprender sobre as propriedades dos radicais? Sim. Então entre neste portal. Bom, primeiro você precisa entender o que é a raiz e a sua nomenclatura. Vamos à nomenclatura. Este símbolo se chama radical. Vemos neste exemplo n como índice, sendo que ele é um número racional. E a, neste caso, é o radicando. A raiz é a operação inversa da potência, e ela nos permite descobrir que número que é elevado ao índice é o radicando. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Podemos ver isso em qualquer tipo de raiz. Por exemplo, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, uma vez que 2 ao cubo é igual a 8. Entendi. Então vamos à próxima propriedade. A primeira delas diz que se o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, o resultado será o radicando elevado à primeira. Pode parecer um pouco confuso, mas observe. Suponhamos que você precise calcular a raiz cúbica de 3 ao cubo. Você estará buscando por um número que, elevado ao cubo, seja igual ao 3 ao cubo, ou seja, o próprio 3. Então é correto, digamos que cortar o índice expoente do radicando. Vejamos na prática. Criamos a raiz cúbica de 2 ao cubo, ou seja, a raiz cúbica de 8, que é o próprio 2. Posso ir à próxima? Pode. A segunda propriedade diz que é possível multiplicar o expoente e o índice por qualquer número, tal que o número multiplicado seja o mesmo. Explicar-lhe de uma maneira mais pragmática. Imagine a raiz quadrada de 4. É igual a 2, correto? Correto. Suponhamos que você multiplique o expoente do 4 e o índice da conta por 2. Você terá a raiz quarta de 2 da quarta, que também será 2. Isso também se aplica a divisões. Podemos dividir o expoente e o índice pelo mesmo número, ou seja, a raiz quarta de 2 oitava é a raiz quadrada de 2 à quarta, pois dividimos o expoente do 2 e o índice da raiz por 2. Vamos à próxima? Sim. Essa propriedade mostra que a raiz x de um produto é igual à raiz dos fatores. Simplificando, a raiz de x vezes y é igual à raiz de x vezes a raiz de y. Vamos testá-la. Daremos a x o valor de 4 e y o valor de 9. Temos a raiz de 9 vezes 4, que dará a raiz de 36, que é igual a 6. Ou podemos multiplicá-las. A raiz de 4 é igual a 2 e a raiz de 9 é igual a 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Posso ir da próxima? Sim. Agora, a quarta propriedade é semelhante à anterior. Ela diz que podemos juntar duas raízes se dividindo. Por exemplo, a raiz de x dividido pela raiz de y é igual a raiz de x dividido por y. Para testá-la, vamos dar a x o valor de 16 e a y o valor de 4. Teremos a raiz de 16 dividido por 4, que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Ou podemos ver como raiz de 16 dividido por raiz de 4, que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Entendeu? Sim. Vamos à próxima. Essa próxima propriedade diz que a potência de uma raiz pode ser escrita multiplicando o expoente da potência pelo radicando. Basicamente, a raiz quadrada de 3 elevada ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 quadrado, que é igual a 3. Vamos à próxima? Sim. A nossa sexta propriedade diz que a raiz de uma raiz pode ser escrita multiplicando os índices das mesmas. Ou seja, a raiz quadrada da raiz quadrada de 16 é igual a raiz quarta de 16, que é igual a 2. Entendeu? Sim. Vamos à nossa sétima propriedade. A nossa sétima propriedade é um pouco mais confusa, mas diz que qualquer raiz pode ser escrita em forma de expoente fracionário, tal que o índice da raiz representa o denominador. O expoente do radicando seja o numerador e o radicando seja o expoente. Ou seja, a raiz quadrada de 4 elevado à primeira é igual a 4 elevado a 1 sobre 2. Posso ir à próxima? Uhum. Uau, um portal. O que será que ele dá? Agora iremos a introdução de fatores externos ao radicando. Para introduzir um fator externo radicando em 2 raízes de 8, por exemplo, devemos levar o fator externo ao índice do radicando e adicioná-lo ao mesmo, ficando raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 8, que é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Preparados para os exercícios? Aqui estão alguns relacionados às propriedades que mostramos. Pause o vídeo, copie-os, faça-os e depois continue para a correção. Agora vamos à correção. No exercício 1A,
você deveria anular o expoente do radical com o índice do radicando, o que resultaria em 2. No 1b, deveria transformar 8 vezes 8 em 8 ao quadrado e anular os expoentes, ou ver 8 vezes 8 como sendo 64 e calcular a raiz de 64, que também resultaria em 8. No segundo exercício, você deveria dividir o expoente do radical e o índice do radicando por 2, resultando na raiz cúbica de 27, que é 3. No exercício 3A, você deveria juntar as raízes, o que resultaria na raiz de 4, que é igual a 2. No exercício B, deveria fazer a mesma coisa, que resultaria na raiz quadrada de 81, que é igual a 9. No exercício 4, era esperado que fosse feita a divisão da raiz de 8 por 2, que resultaria na raiz de 4, que é igual a 2. No exercício 5A, você deveria levar o radical 14 ao quadrado e anular com o índice. Já o 5B, havia 2 caminhos: multiplicar os fatores, elevar ao quadrado e anular, ou elevar todos os fatores, anular e somente então extrair seu produto. No sexto exercício, você deveria multiplicar os índices dos radicais, assim tendo a raiz quarta de 81, que equivale a 3. Nos exercícios 7A e 7C, você precisava utilizar os denominadores do expoente fracionário como índices do radical e os numeradores como expoentes do radicando, assim resultando respectivamente na raiz de 4 e na raiz quarta de 5 ao cubo. Enquanto nos exercícios 7b e d deveria se fazer o oposto, transformando o índice do radical no denominador do expoente fracionário e o expoente do radicando no numerador, resultado respectivamente em 16 elevado a 1 meio e 2 elevado a 1 quarto. O exercício 8 possuía 2 formas de resolução, uma extraindo a raiz e multiplicando, tendo no 8A, em que a raiz de 4 é 2 e multiplicando por 2 resultando em 4, e no 8b multiplicando a raiz de 9, 3 por 3, tendo como resultado 9. Ou você poderia ter introduzido os fatores 2 e 3 ao radicando, assim tendo no exercício 8a a raiz de 2 ao quadrado vezes 4, que resultaria na raiz de 16, que é igual a 4. No b, você teria a raiz de 3 ao quadrado vezes 9, que resultaria na raiz quadrada de 81, que é igual a 9.